A Era Vargas, 1930-1945. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dando sequência ao nosso conteúdo programado de História do Brasil, depois de encerrar o longo período da República Oligárquica, nós iniciamos um outro período muito importante da história do Brasil, que foi a Era Vargas, um longo período sobre o governo de Getúlio Vargas, que se estende, aliás, inicialmente de 1930 a 1945 e depois, futuramente, de 1950 a agosto de 1954. Para relembrar o que nós vimos na última aula, é importante destacar o que foi a Revolução de 1930, que elevou ao poder a figura de Getúlio Vargas. O contexto era a política oligárquica, o revezamento de poder predominantemente entre São Paulo e Minas Gerais, a crise de 1929, que foi uma crise do capitalismo mundial que vai impactar muito o comércio de café aqui no Brasil. Vamos lembrar da disputa eleitoral que ocorreu entre Júlio Prestes e a Aliança Liberal, que lançou como candidato de oposição a figura de Getúlio Vargas. Quem ganha essa disputa eleitoral em 1930 é Júlio Prestes, que não chega a assumir porque a Aliança Liberal articulou um golpe para derrubar o governo oligárquico do café com leite. Então o golpe foi em cima do Washington Luiz, na chamada Revolução de 1930, liderada aí por Getúlio Vargas. Então na Era Vargas nós podemos dividir essa primeira aula que nós teremos entre governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37 e veremos, na próxima aula já o Estado Novo, que foi de 37 a 1945, que é o governo de Getúlio Vargas com aspectos ditatoriais, é chamada ditadura varguista, o Estado Novo. Então, feito essa revisão, nós iniciamos aí falando sobre o governo provisório, que foi o governo que se estendeu logo no início, após a Revolução, até 1934. As primeiras medidas que foram tomadas por Getúlio Vargas foram a anulação da Constituição de 1891, no sentido de mudar a ideia e mudar as ações que aconteciam no Brasil até aquele ponto. Então, anular a Constituição feita pela República em 1891, República Oligárquica, em 1891, era uma forma também de sinalizar que as coisas iriam mudar daí para diante. Então, é feita essa anulação da Constituição, o Congresso e as Assembleias do Estado são fechadas, o que mostra também essa característica de revolução, Então, existe a dissolução desses poderes nesse determinado momento, Um período um tanto autoritário, ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Há também a criação dos ministérios, Então é aí que nasce essa forma de organização chamada de ministérios de diversos assuntos, Ministério da Educação, Saúde, Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério da Agricultura. Então é uma série de ministérios criados neste período aí com o intuito de destinar atenção a vários segmentos por meio dessa forma de administração. Então, esse é o objetivo do governo de Getúlio Vargas nesse primeiro momento, procurar satisfazer as insatisfações de vários segmentos sociais que estavam aí revoltados com a condução do Brasil na República Oligárquica. Então, o objetivo de Getúlio Vargas é procurar satisfazer esses vários segmentos, satisfazer o segmento dos agricultores, satisfazer o segmento dos industriais, da igreja, das classes médias urbanas, do exército. Então, é esse o princípio
do Getúlio Vargas nesse primeiro momento, satisfazer essas diversas camadas, segmentos sociais que estavam insatisfeitos com a República Oligárquica. Cria a Justiça do Trabalho e aí por si vem também as leis trabalhistas, né? No intuito, mais do que dar direito aos trabalhadores, o objetivo da criação dessas leis trabalhistas, da Justiça do Trabalho, era procurar uma paz social, ou seja, minimizar os conflitos existentes entre a classe operária e os patrões, né, e a burguesia. Então, os direitos trabalhistas surgem no Brasil com esse intuito de paz social. A gente despeja algumas migalhas para os operários, para a classe trabalhadora, a qual nós iremos chamar de direitos trabalhistas, e isso vai ser responsável por acalmar eles durante um período. Esse é o pensamento político na época, o pensamento da elite, né, da burguesia, dos grandes patrões, dos grandes industriais. Então vai ser criada também a carteira de trabalho, a carteira profissional de trabalho, e todos esses conjuntos de leis estarão centrados num documento que é chamado CLT, que existe até hoje, um pouco modificado, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Economia incentiva a industrialização, substituição de importações, nacionalismo econômico, e aí vem uma primeira importante característica de Getúlio Vargas, que é o nacionalismo econômico. Então ele vai procurar aí na economia estatizar as indústrias, criar indústrias, empresas nacionais, fortalecer a indústria de base no Brasil. Esse que é o objetivo do Getúlio Vargas na economia, né? Então ele é um nacionalista na economia, né? Nacionalismo econômico. E também não vai esquecer, como não esqueceu de outros segmentos, como igreja e exército, não vai esquecer também os investimentos na indústria e na agricultura, no campo. Vai procurar também conciliar os interesses desses outros dois segmentos importantíssimos. Antes, na República Oligárquica, vale lembrar, todas as preocupações iam para o café. E agora não. Agora também vai ter que compartilhar esses benefícios, esses interesses com a indústria. Então, o café não vai ser esquecido, não vai ser deixado de lado. Nem o café, nem os cafeicultores vão ser lembrados por Getúlio Vargas. Sim, é verdade. Mas também a indústria, os industriais vão ser aí acalentados pela figura de Getúlio Vargas. Aqui nós temos a imagem, então, da carteira profissional. Vale comentar, a modo de curiosidade, que a primeira carteira de trabalho foi aí, o número 0001, foi do Getúlio Vargas, né? Então, quer dizer, é algo até simbólico, populista, para falar que, né, ele é um trabalhador como outro qualquer, ele é o primeiro dos trabalhadores a trabalhar, então algo aí bem simbólico da criação da carteira profissional de trabalho. Um ponto importante que nós temos que comentar, já falado da Revolução de 30, é o processo de contra-revolução, que pode ser nominado também, e é muito mais comum mesmo, de Revolução Constitucionalista de 1932. Isso porque quando Getúlio Vargas chegou ao poder, por meio da Revolução de 30, ele destituiu o governo oligárquico, o governo da República do Café com Leite. Ele destituiu principalmente os cafeeiros paulistas, os grandes proprietários de terra de São Paulo do poder, que eram os que comandavam, dominavam na política oligárquica. Então, após a Revolução de 30, em 32, uma série de insatisfações de São Paulo faz com que estes, né, liderados aí por uma oligarquia cafeeira, tentem retomar o poder que eles perderam com a Revolução de 1930. Então, a Revolução de 32, constitucionalista de 32, é uma tentativa das oligarquias cafeeiras de retornar ao poder. E é constitucionalista porque esse vai ser o primeiro e o principal argumento dos paulistas.
eles vão falar assim que o governo de Getúlio Vargas é inconstitucional, que foi um golpe em São Paulo, que foi um golpe no Brasil. Então, com esse pensamento, os paulistas aí vão tentar retomar o poder com a justificativa de que eles estariam aí incumbidos de salvar a nação, de defender a nação contra, entre aspas, uma ditadura varguista. Então essa que é a narrativa que São Paulo vai se utilizar nesse momento para tentar angariar apoio para a Revolução Constitucionalista de 32, que no pano de fundo tinha o intuito de elevar novamente São Paulo ao poder que havia perdido com a Revolução de 30. O estopim foi a morte de 4 jovens revolucionários, que deu origem ao movimento, que ficou muito conhecido no período e que foi responsável também por instigar, alimentar cada vez mais esse desejo dessa revolução constitucionalista, que foi, como eu disse, o assassinato de 4 jovens paulistas que deram origem ao movimento MMDC, que é Miraguaia, Martim, Drauzio e Camargo. Não é mínimo múltiplo divisor comum, mesmo porque não existe mínimo múltiplo divisor comum, né? É Miraguaia, Martins, Drauzio e Camargo. Foram os 4 jovens que foram assassinados pelas tropas do governo de Getúlio Vargas e que vão aí colaborar para ser o estopim, ou seja, o início desse movimento revolucionário. São Paulo esperava iniciar a revolução e ganhar apoio de outros estados, como Minas Gerais, Paraíba, enfim. Mas este apoio não veio e São Paulo acabou aí perdendo essa guerra, perdendo esse conflito 3 meses após o início dela, em julho. Então, em outubro, as tropas de São Paulo se renderam frente aí ao exército de Getúlio Vargas. E, portanto, o movimento paulista, nessa perspectiva, nesse ponto de vista, acabou fracassando. Aí nós temos uma imagem, porque vale destacar que a propaganda foi algo muito utilizado no período, então há aí cartazes que procuravam cativar, chamar as pessoas, principalmente os paulistas, para o conflito. Então essas imagens foram bastante comuns, falando que os paulistas tinham esse dever com São Paulo, tinham esse dever com a Constituição, tinham esse dever com a nação. E na última charge temos ainda a figura do Getúlio Vargas, pequenininho, ele era realmente baixo, ele não era muito alto, mas pequenininho porque ele está sendo segurado por uma figura grande, um paulista grande, que é quem? É um bandeirante. Então, no movimento de 1932, a propaganda, a narrativa vai resgatar aquele imaginário, aquele ideário de que os bandeirantes eram os grandes paulistas, os corajosos, os desbravadores de terra. Então, essa narrativa, essa exaltação, esse romantismo da figura do bandeirante vai ser utilizado aí como uma forma de São Paulo tentar impor o seu poder, impor a sua autonomia neste momento. Constituição de 1934, então após o fracasso em 1932 da Revolução constitucionalista, um dos objetivos de São Paulo e uma das cobranças de São Paulo para esse movimento era justamente a realização de uma Constituição, uma Assembleia Constituinte, para que fosse aí elaborado um novo texto constitucional. E após o conflito de 32, o Getúlio Vargas, então, viu que realmente era importante marcar essa Assembleia Constituinte. Ela foi marcada para maio de 1934, as eleições para a escolha dos deputados que iriam aí escrever, participar da redação dessa nova Constituição, e no ano seguinte, em 1934, essa Constituição ficou pronta. Quais são os principais tópicos e as principais inovações dessa Constituição? Ela vai determinar que o voto seja direto, ou seja, a população votando diretamente no candidato, sem a intervenção de nenhum outro grupo,
e também voto secreto para acabar com aquele problema que era muito frequente na República Oligárquica, que era o voto de cabresto. Então, nesse momento da história do Brasil, o voto passa a ser secreto e para maiores de 18 anos alfabetizados. Uma outra importantíssima característica que já está presente na Constituição de 1934 é a participação do voto feminino. Então, as mulheres aí, as chamadas sufragistas, que foram as mulheres que lutaram também pelo direito ao voto, passam aí oficialmente a terem o seu direito reconhecido. Então, foi uma determinação que esteve presente, né, nesse momento, foi aprovada graças ao governo de Getúlio Vargas, mas não podemos nos esquecer da luta histórica das mulheres pela conquista do voto. Então, elas puderam não só votar, como também ser votadas. A Constituição de 1934 também estabelece legislação trabalhista, lei da sindicalização, ou seja, criação de sindicatos, e um tipo específico de sindicato que é o chamado sindicalismo pelego. Sindicalismo pelego é um sindicato aí que procurava evitar atritos entre o patrão e os operários. Então, ele tinha a mediação do Estado, a mediação do governo, com o intuito de evitar atritos, né, conflitos, greves, problemas, insatisfações entre os operários e os patrões. Para guardar, pelego, né, a palavra pelego significa um pano fofinho de lã que se coloca entre as costas do cavalo e a sela. Então, quando você está montando o cavalo, né, para montar nele, acho que é assim que fala, tem as costas do cavalo e daí você coloca um pano fofinho, geralmente de lã, e antes de colocar a sela. Para quê? Para evitar atritos, para evitar problemas, machucados entre, né, a sela e as costas do cavalo, né, o lombo do cavalo. Então, percebam que o significado de pelego tem origem, né? É um paninho para evitar atrito. Então, o sindicalismo pelego é um sindicato que procura evitar atrito entre patrões e operários. Getúlio Vargas também foi eleito indiretamente por essa Assembleia Constituinte, e aí termina-se com isso o governo provisório, o governo revolucionário de Vargas. Então, até esse momento, de 30 a 34, nós estávamos no governo provisório, no governo revolucionário. E agora, após a eleição indireta, mas oficial, de Getúlio Vargas pela Assembleia Constituinte, pelos deputados participantes da Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas aí inicia o seu governo constitucional, né, que vai se estender de 1934 a 1937. Observação, construção e fortalecimento da imagem populista de Getúlio Vargas. E aí, gente, nós vimos uma segunda característica importante do governo Vargas. A primeira é o nacionalismo econômico. Então, nacionalismo econômico. A segunda é o populismo de Getúlio Vargas. E populismo é uma forma em que o governo utiliza de vários recursos para obter apoio popular. Ou seja, não é algo que é ilegal, não é algo que é errado. É uma forma de governo, né? Então, um governo populista é um governo aí que vai se utilizar de subterfúgios, né, diversos, para conseguir angariar apoio popular. E diga-se de passagem que o Brasil e a América Latina têm uma tradição histórica em governos populistas, né? Então aí tem a comparação da figura do Getúlio Vargas, que era um populista, quando se descobriu petróleo no Brasil, quando se criou a Petrobras em 1953, ele foi lá, deu uma chuchada na mão, né, de petróleo, né, passou petróleo na mão e levantou as mãos, né, e o
Lula, né, quando foi descoberto o pré-sal, quando a Petrobras conseguiu perfurar o pré-sal, que é uma reserva subterrânea onde se encontrou muito mais petróleo, ele foi lá e repetiu quase que 100% aí essa imagem, né, de dar uma chuchada na mão de petróleo e levantar a mão. Aí tem a figura do Lula para mostrar que ele também tem umas características populistas, mas poderia ser muito bem o atual presidente também, que da mesma forma procura aí maneiras para encontrar maneiras, né, e recursos para angariar apoio popular das diversas formas possíveis, né? Então poderiam ser vários exemplos também, inclusive fora do Brasil, né, na América Latina. Governos populistas, países com diferenças sociais, pobreza e miséria, então países onde tem essas características, né, onde as diferenças sociais são muito intensas, geralmente optam por governos populistas, né? Getúlio Vargas era chamado de o pai dos pobres, ele vai ter esse título, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, e aí você vai colocar uma vírgula e vai falar, e a mãe dos ricos. Por quê? Porque Getúlio Vargas vendia essa imagem de ser o pai dos pobres, o que cuidaria dos seus filhinhos pobres, mas também estava de mãos dadas com os ricos, com os industriais, com os grandes proprietários de terra. Então, essa figura aí, esse estilo do Getúlio Vargas é muito marcante. Aqui nós temos, então, figuras populistas, né, e formas de governo que se pautaram aí nesse populismo. A maioria delas foram aí inclusive com aspectos ditatoriais, aspectos autoritários, né? Nós temos, então, na primeira imagem, o Getúlio Vargas, né, sorrindo com as crianças, a bandeira do Brasil para instigar este nacionalismo, né, todo mundo feliz. Na segunda imagem, nós temos vocês sabem quem aí também segurando a criancinha, sorrindo, né? Nada a ver, todo feliz, bandeiras do nazismo, né? E na terceira imagem também nós temos o Stalin que está segurando as criancinhas lá, já não está muito sorrindo, que é o bigodão, né? Mas também para reforçar essa característica aí bastante peculiar de governos autoritários, que é vender essa imagem de populista. Governo constitucional 34 a 1937, portanto, foi o período após a eleição indireta do Getúlio Vargas na Assembleia Constituinte, se estendeu até 37, quando nós veremos na próxima aula, houve aí um conflito e que acabou gerando o Estado Novo. Veremos isso na próxima aula. Contexto histórico do governo constitucional, crise das democracias, fortalecimento das ideias nazifascistas e socialistas. Lembrando que nós estamos aí já nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, que se inicia em 1939, e o mundo já começava aí a ficar polarizado, e da mesma forma o Brasil também. Então havia nesse momento na história do Brasil uma polarização muito intensa, polarização, dois polos conflitantes, né? Um acha que o outro é totalmente errado e o outro acha que o outro é totalmente errado. Então, infelizmente, é algo que a gente está bastante familiarizado no Brasil recentemente, já há alguns anos, na verdade, que é essa polarização ideológica. E nesse momento, essa polarização se dava por meio de dois atores principais. De um lado, nós tínhamos a ação integralista brasileira, a AIB chamada, que defendia aí um governo autoritário, um governo nacionalista, tinha um viés fascista, procurava uma regeneração nacional, tinha a liderança de Plínio Salgado, que também era poeta e político nessa época. Então, a ação integralista brasileira, os chamados integralistas, eles tinham essa característica de serem mais autoritários, de certo modo também defendendo
conceitos do fascismo, conceitos do nazismo, né, como aspectos muito parecidos, né? Olha essa imagem aí do lado, na manga do cara, tem esse símbolo, que era o símbolo que representava os integralistas, né? É o símbolo da integral, para quem futuramente for fazer engenharia aí, ou algum curso de exatas, é o símbolo de somatória. Então, tinha o significado de somar todos os interesses, de somar todos os valores ideais dos integralistas, né? E a Naue é um símbolo, é um termo indígena que era uma saudação, um cumprimento, como se fosse grande irmão, alguma coisa assim, significa Anauê, é um termo indígena. Então, quer dizer, eles tinham aí muitos aspectos que remetiam, por exemplo, ao nazismo, né, a regimes totalitários. Olha essa imagem, né? Nós temos aí claramente uma reunião dos integralistas aqui no Brasil e se assemelhando em muito com reuniões do nazismo, né? Olha as bandeiras estendidas, o quadro aqui, todo mundo, né, com a mão levantada em formato de saudação. Então, realmente é muito similar, muito próximo, né, essa ideia dos integralistas com os movimentos totalitários. E, por outro lado, né, no lado oposto a essa ação, né, que era a ação integralista brasileira, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, que era uma frente política formada por ex-tenentes, comunistas, socialistas, líderes sindicais, ex-combatentes, né, que tinham aí o objetivo de combater as formas autoritárias de poder, e era liderado por Luiz Carlos Prestes, né, que foi casado com Olga Benário, que é aquela judia, tem até o filme, né, que chama Olga Benário, que foi entregue pelo Getúlio Vargas, ao nazismo. Ela foi presa e morta num campo de concentração nazista, esposa, né, do Luiz Carlos Prestes, que era brasileiro, no caso. Então, quem fazia frente a e B era a ANL, Aliança Nacional Libertadora, uma frente aí que buscava exatamente combater formas autoritárias de poder, como os integralistas. Nós temos também, em 1935, um movimento importante que foi a chamada Intentona Comunista, que foi um ensaio, uma tentativa de golpe que os comunistas liderados por Carlos Prestes idealizaram. Então, houve o fechamento da ANL. Após isso, Carlos Prestes lança um manifesto contra o governo de Getúlio Vargas e o Vargas fecha a ANL. Intentona Comunista de 1935 foi essa tentativa frustrada deste movimento, né, Aliança Nacional Libertadora, que tinha aí o objetivo de derrubar o governo de Getúlio Vargas. Foi fracassada porque não houve o apoio de outros grupos e o movimento acabou aí sendo detido, controlado, reprimido pelas forças do governo de Getúlio Vargas. Que decreta, o Getúlio Vargas decreta estado de sítio, né, que seria a suspensão dos direitos civis no final de 1935, e aí a gente vai ficar com esse estado de sítio no Brasil de 35 até 37, 38, porque a situação continua tensa, né? E Getúlio Vargas, muito esperto que era, vai utilizar esse levante politicamente, ou seja, vai impor medo na população do comunismo, a chamada na época ameaça vermelha. Então ele vai argumentar que diante desse risco iminente de um golpe comunista, né? E olha como essa história era familiar, é necessário um Estado forte, um Estado autoritário, um Estado novo, que é a ditadura varguista, né? O Estado forte, o Estado novo, que fica aí no Brasil de 37 a 45, mas falaremos disso na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!